Então vamos continuar o nosso tempo de instrução no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. E a gente vai continuar lendo o capítulo 6 e vamos ler a partir do versículo 7. Versículo 7 de Marcos até o versículo 13. Marcos 6, do 7 ao 13. E diz assim: Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra elas. Então, saindo dali, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Te rendemos graças pelo tempo que já tivemos de cânticos. Obrigado por nos lembrar, ó Deus, as maravilhas que cantamos aqui. Isso alegra o nosso coração, mas também nos ajuda a contemplar a Tua beleza e a Tua santidade. Também queremos, ó Deus, pedir por esse tempo de instrução da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender ela, que o Senhor ajude os meus amigos e irmãos que estão aqui a entenderem aquilo que eu vou explicar. Mas eu também peço ajuda para mim, que o Senhor me ajude a explicar de forma clara a Tua palavra. Me esconda atrás da cruz, atrás de Jesus, que Ele seja admirado e honrado por todos nós. Pedimos estas coisas no nome precioso de Jesus. Amém. Se nós voltarmos um pouco para o capítulo 3 de Marcos, versículo 13, capítulo 3, versículo 13 de Marcos, Jesus ele vai começar a chamar pessoas para serem apóstolos. O versículo 13 ele vai dizer assim, do capítulo 3 de Marcos: Depois Jesus subiu ao monte e chamou quem ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou. E aqui ele vai dizer o nome dos discípulos. Então aqui nesse momento Jesus ele sobe ao monte e ele escolhe 12 desses homens para estarem com ele, certo? E esses homens estariam com ele dia e noite, aprendendo sobre a pregação do reino, sobre aquilo que eles deveriam pregar, aquilo que eles deveriam proclamar acerca do reino. E eles estariam Jesus e eles receberiam poder para pregarem e para expulsarem demônios. Desses versículos até o capítulo que nós lemos, os versículos que nós lemos, eles ainda não foram enviados. Eles ainda não foram pregar e eles ainda não estavam expulsando demônios. Eles estão aprendendo junto com Jesus. Estão experimentando tanto as bênçãos, vamos dizer assim, a fama, porque Jesus está curando e as pessoas estão querendo saber mais de Jesus e vão até Jesus, e os discípulos estão ali com ele, mas também eles estão experimentando rejeição. As pessoas estão rejeitando Jesus também. Isso a gente viu lá, quando ele passa o Mar da Galileia para a região de Gadara, onde tem o endemoniado que se riscava todo e ninguém conseguia prender. Ele vai lá, expulsa o demônio desse homem, os demônios, que é a legião, vão para os porcos e os porcos se precipitam. E as pessoas ficam com medo e fazem o quê? Pedem com insistência para que Jesus vá embora. Aquele homem que foi curado por Jesus, ele quer seguir Jesus, mas Jesus disse assim, não, fique aqui e fale para os teus parentes o que o Senhor fez por você. E aí então Jesus ele volta para a Galileia. E aí, o texto da semana passada, nós vimos como ele é rejeitado na sua própria terra, em Nazaré. No capítulo 1 até o versículo 6, nós vimos como Jesus ele entra na sua cidade, no seu povo, ele fala das grandiosidades
das obras que ele tem feito e sobre o reino, mas as pessoas se admiram. Mas só que essa admiração é uma admiração de rejeição, porque eles começam a falar: esse aí não é o carpinteiro, esse aí não é o filho da Maria, as irmãs dele não moram aqui entre nós, ele não é irmão do Judas, do Tiago, do Simeão. E aí eles se admiravam e se escandalizavam com Jesus, até o ponto de Jesus sair dali e não fazer milagres nenhum. No versículo 6, o texto termina dizendo: e admirava-se da incredulidade deles. E nós aprendemos semana passada que a familiaridade, em certo sentido, causa incredulidade. As pessoas, elas prestam atenção em coisas que não são necessárias ou que não são importantes para rejeitar a mensagem do Evangelho que é pregada. Ou seja, aquela pessoa que conheceu desde pequeno, desde criança, cresceu junto, o Senhor mudou essa pessoa, as pessoas veem essa pessoa mudada, mas eles rejeitam a mensagem que essa pessoa está trazendo por causa da familiaridade. Quando Jesus, então, chamou os 12 apóstolos, o seu propósito era ensiná-los e treiná-los, para que pudessem auxiliar no ministério. E no tempo certo, tomar o lugar dele quando ele fosse para o céu. Jesus, sabendo que seus discípulos haviam passado um período significativo ali com ele, aprendendo, observando, sendo testemunha dos ensinamentos, ele reconheceu que o momento havia chegado para que eles pudessem passar para a próxima fase do seu treinamento. Lembram? Capítulo 3, Jesus chamou os homens para treiná-los. Chegamos no capítulo 6, versículo 7. Jesus, ele vê, agora está na hora de enviá-los. Eles já aprenderam o suficiente aqui nesse período. Eu já mostrei para eles que eles vão ser recebidos, mas também vão ser rejeitados. Está na hora deles começarem o ministério deles sem a minha presença. Até então, os apóstolos haviam absorvido só conhecimento e compreendido os princípios do reino, da mensagem. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. Os discípulos já tinham esses princípios na mente. Assim, como em qualquer processo de formação, chega a um ponto em que o aprendiz deve sair da teoria para a prática. Certo? É sempre assim. Em qualquer trabalho, em qualquer processo onde eu estou aprendendo, eu tenho um tempo de caserna, ou seja, eu tenho um tempo em que eu vou estar aprendendo a teoria, aprendendo, enchendo a cachola daquilo que eu preciso fazer, e depois sou mandado a fazer aquilo que eu aprendi na teoria. Jesus agora ele vai mandar os seus discípulos para a prática. Assim, eles ganhariam experiência, eles praticariam, eles experimentariam na pele as pessoas querendo eles, mas também experimentariam rejeição. É o que o texto mais daqui a pouco vai falar. Dessa forma, a transição da sala de aula com o professor para o campo da prática foi essencial para o desenvolvimento da fé daqueles homens, para que eles desenvolvessem coragem, habilidades práticas, para que o ministério deles fosse efetivo. Esse estágio de treinamento representava um ponto entre deixar de ser um aprendiz passivo, ou seja, só sentado, recebendo e recebendo e recebendo, para ser um aluno praticante daquilo que está aprendendo. Preparando eles, importante, para assumir a responsabilidade de levar a missão quando Jesus fosse embora. Lembra, Jesus ele morre, ele ressuscita e ele diz, agora é com vocês. Vão e façam discípulos. Era necessário então esse treinamento para preparar eles para assumir a responsabilidade. Mas o que esse texto ensina a nós? Quais os princípios práticos que esse texto ele tem para os cristãos e para aqueles que ainda não são cristãos? É isso que nós vamos descobrir nesse texto, ok? O texto, ele começa, o versículo 6, a parte final do versículo, nos mostra o que Jesus foi fazer depois que ele foi rejeitado. O versículo 6b, ou última parte do versículo 6 diz,
Jesus percorria as aldeias e as vizinhanças ensinando. Então ele foi rejeitado por Nazaré. O que ele faz? Não, eu vou voltar para as aldeias, vou continuar ensinando. Vou continuar o que eu sei fazer para o que eu vim fazer. E ele continuava ensinando. E como é de costume, os discípulos estão junto com ele. Os discípulos estão acompanhando Jesus enquanto ele ensina. Até aqui, os 12 só haviam sido treinados no ensino que deveriam transmitir no momento correto. Havia chegado a hora de colocar em prática aquilo que aprenderam como alunos. Pois até então só Jesus havia ensinado e realizado milagres. Versículo 7, o texto diz o seguinte: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui algumas informações importantes. Talvez, por que 2 em 2? Por que Jesus fez esses grupos? Bom, enviar 6 grupos de discípulos iria, primeiro, multiplicar geograficamente os seus esforços. Ou seja, eles não estariam apenas em um lugar específico e continuariam a sua jornada parando em lugares específicos. Agora, Jesus, ao separar os 12 de 2 em 2, são 6 grupos. Tu vai para lá, tu vai para cá, tu vai para aquele lado, tu vai para o sul, tu vai para o norte, tu vai para o leste, tu vai para o oeste, tu vai para o centro-oeste. Ou seja, Jesus está potencializando o ministério missionário dele para pregar para o máximo de pessoas que pudesse pregar. Parece que esse padrão ele foi seguido ao longo de Atos, que é o livro que mostra o desenvolvimento da igreja. Por exemplo, quando a gente vai para Atos capítulo 3, versículo 1, Atos 4, 1, Atos 4, 13 e Atos 4, 19, o texto nos apresenta Pedro e João juntos, sempre. Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João, sempre estavam juntos pregando o evangelho. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, a primeira viagem missionária, quando o Espírito Santo diz: separem para mim Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho guardado. Ou seja, o Espírito Santo escolhe Saulo e Barnabé. Dupla. Mais para frente, por exemplo, Atos 15, 40, depois que Saulo e Barnabé se separam, Paulo fica com Silas e eles começam a viajar, e mais para frente nós temos Barnabé e Marcos. Então era um padrão estipulado pelo próprio Jesus e que os discípulos foram desenvolvendo melhor enquanto a igreja ia crescendo. Ok? O padrão mostra uma indicação de que, preste atenção, que o trabalho de falar de Jesus, de proclamar a verdade, deve sempre ou deveria ser sempre feito em equipe. Certo? Jesus, ele monta equipes, mesmo que seja uma equipe de 2, mas são 2, é mais que um. O trabalho não ia ser feito com uma pessoa sozinha. Jesus, ele está colocando de 2 em 2, para que eles vão para quê? Para que essa equipe? Para que, enquanto eles estivessem trabalhando e viajando, eles pudessem se ajudar. Para que eles pudessem se encorajar enquanto estavam indo na jornada. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12, diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, o padrão que Jesus escolheu para enviar os seus discípulos de 2 em 2 é um padrão estipulado pelas Escrituras, porque ele olha para as Escrituras e diz: não, esse aqui é o padrão que dá certo. É melhor serem 2 do que 1. Então Jesus divide os seus discípulos em equipe para que eles trabalhem juntos para se ajudarem, para se encorajar. Enquanto um está triste, o outro está feliz e se encoraja. Rapaz, as pessoas não estão escutando, vão continuar para frente. O outro está triste porque não consegue falar, o outro vai lá e ajuda o outro.
tu esqueceu isso, tem que falar desse jeito, desse jeito, desse jeito. A ideia, portanto, de Jesus é que aqueles homens pudessem estar juntos, cooperando juntos para o avanço do reino juntos. Além disso, Jesus deu aos discípulos a responsabilidade e a autoridade de agir como seus representantes. Essa é a segunda coisa do envio dos seus discípulos. A primeira coisa é a questão da equipe. A segunda coisa é que esses homens seriam seus representantes. Por isso, Jesus deu autoridade a eles, poder, tanto quanto ensinou acerca da mensagem que eles deveriam falar. Eles foram enviados para testemunhar e também receberam autoridade para expulsar demônios, curarem enfermos. Marcos ele não fala sobre curar enfermos, mas se nós formos para Mateus, capítulo 10, versículo 1, vai dizer que Jesus deu também autoridade a eles a curar. E é o que eles fazem. Esse poder e essa autoridade representavam a autenticação da sua mensagem. Ou seja, eu já tenho falado aqui há algum tempo, Jesus, ele curava não apenas para curar. A cura de Jesus servia para autenticar a mensagem que ele pregava. Ele pregava o evangelho, mas para que as pessoas crescem, porque era algo novo, ele ia lá e curava. Havia momentos em que Jesus não curava, mas ele pregava. As pessoas queriam ouvi-lo. As pessoas queriam saber mais sobre o reino. E Jesus não curava. Mas havia momentos em que Jesus curava para autenticar a sua mensagem. Esses discípulos fariam a mesma coisa. Ou seja, para que as pessoas pudessem acreditar na mensagem dos apóstolos, de que eles haviam sido enviados por Jesus para proclamar o reino, na pessoa de Jesus, eles deveriam realizar milagres. Lembram de Moisés? Moisés ele disse assim, Senhor, eles não vão acreditar em mim. O que eu faço? O que é isso que tem na sua mão? É um bordão, jogue na terra. Moisés joga na terra e ela se transforma em uma cobra. Moisés diz, tá, mas eu acho que eles ainda não vão acreditar. Coloque a sua mão dentro da sua roupa. Ele coloca a mão dentro da roupa e ele tira a mão, está com lepra. E Deus diz, coloque de novo a sua mão dentro. Ele bota, ele tira e a mão está limpa. Ou seja, sempre naquela época, para que as pessoas acreditassem no servo do Senhor, ele fazia determinados sinais para que as pessoas pudessem crer que ele era um enviado de Deus. Esses discípulos, pegando a ilustração de Moisés, eles seriam o porta-voz de Jesus. Os apóstolos representariam e mostrariam Jesus Cristo, através do seu ensino e através dos seus sinais, os quais eles fariam. Jesus Cristo seria apresentado para as pessoas através da vida daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Eles seriam os embaixadores de Jesus. Eles carregariam a tarefa fabulosa de refletir o próprio Jesus. A responsabilidade dada a eles conferia não apenas autoridade para pregar e realizar milagres, mas também era um compromisso profundo de transmitir o caráter de Deus e a mensagem da salvação. Ou seja, Jesus não está dando àqueles homens poder para que eles façam milagres, sinais, para que as pessoas se maravilhem com o que eles estão fazendo. Mas é mais profundo. O que eles fariam era para que as pessoas olhassem para Jesus e crescem em Jesus, e não neles. Essa responsabilidade conferia aos apóstolos, por exemplo, a autoridade divina de expulsar os demônios e curar os enfermos. Também daria àqueles homens um certo, vamos dizer assim, um certo nível de honraria, porque eles eram representantes de Jesus ou do rei que estava chegando, mas também responsabilidade de fazer exatamente aquilo que Jesus havia dito para eles fazerem. Certo? Ou seja, ser representante de Jesus não nos dava direito de modificar a mensagem ou dizer, não, talvez se nós fizermos isso aqui, eles vão acreditar. Jesus nos deu essas instruções, mas isso aqui não é suficiente, nós precisamos elocubrar melhor. Eles não tinham direito de fazer isso.
Eles deveriam fazer e falar aquilo apenas o que Jesus havia dado a eles falar. Eles carregavam a responsabilidade de manter a integridade e a honra, não deles, mas de Jesus. Uma vez que eles deturpassem a mensagem ou fizessem algo totalmente diferente daquilo que Jesus havia dito para eles fazerem, a integridade de Jesus estaria em perigo. É por isso que, e aqui eu quero trazer uma implicação que o texto nos traz. Quando um cristão, quando um salvo, ele não anda de acordo com aquilo que deveria andar, não é apenas o nome dele que está sendo manchado, mas é o nome de Jesus. Quando vocês ouvem, ou quando outras pessoas ouvem, aquele pastor é ladrão, aquele pastor é um abusador, aquele irmão lá não vale nada. No fundo, quem está sendo desonrado naquele momento? É o próprio Jesus, é o próprio Deus. A integridade de Jesus deveria ser vista naquelas pessoas, naqueles homens. E se era necessário isso lá, muito mais agora. O cristão, ele tem a responsabilidade de manter a integridade de Jesus intacta. Intacta. Aí nós entendemos que não é só honraria, mas é responsabilidade e compromisso em ser cristão. Cristão significa pequenos cristos. A responsabilidade também implicava enfrentar expectativas elevadas de comportamento e desempenho. Ou seja, Jesus havia confiado aos apóstolos a missão de expandir o reino. E isso demandava um compromisso absoluto e dedicação àquilo que o Senhor havia dado a eles fazer. Portanto, a responsabilidade dada aos apóstolos aqui não era uma tarefa prática, apenas uma tarefa prática, mas um chamado profundo para representar fielmente o próprio Cristo. As pessoas não veriam os apóstolos, não veriam João, não veriam Pedro, mas veriam Jesus naqueles homens. Da mesma forma, hoje, todos os cristãos foram chamados e salvos para serem de Deus por meio de Jesus e são chamados para representá-lo aqui na terra. Todos os cristãos, todos aqueles que decidem seguir Jesus, eles não só ganham a eternidade, mas eles também ganham um compromisso. E este compromisso é de refletir, representar Jesus Cristo. As pessoas devem olhar para o cristão e dizer, rapaz, esse camarada aqui, ele me mostra Cristo. Na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de tomar decisões, na forma como ele se coloca diante das adversidades. Esse camarada aqui, ou esta moça, esta mulher, esta criança, eles mostram Cristo. Essa tarefa de representar Jesus Cristo vem acompanhada com a responsabilidade. Eu sou responsável para falar de Jesus, mas refletir Jesus em mim. Obviamente, e aqui eu quero deixar uma nota, e é importante eu deixar essa nota aqui. Nem todos os aspectos, do trabalho dos apóstolos em si, como, por exemplo, curar alguém, ou expulsar demônio, ter poder para expulsar demônio, não passam para a igreja no dia de hoje, certo? Não se precisa mais disso. Por que não precisa? Porque nós temos as Escrituras. A revelação de Deus está aqui para provar que nós somos embaixadores dele. Todos os que afirmam falar a verdade de Deus pode ser testado agora de acordo com o padrão infalível da palavra de Deus. Mas enquanto proclamadores da mensagem de Cristo, os cristãos têm a responsabilidade igual às dos apóstolos. São representantes
mais do que curandeiros. A forma como os cristãos vivem, interagem com os outros, enfrentam os desafios da vida, deve refletir Jesus Cristo na vida deles. Certo? A forma como eu trato as pessoas, e aqui eu enfatizo de novo, a forma como eu ando na rua, a forma como os outros me veem, deve ser visto Jesus Cristo em nós. Isso faz parte da tarefa. Por exemplo, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é só para os apóstolos. Essa tarefa passa para todos os cristãos de todas as eras, de todos os tempos. O cristão que não está comprometido com essa tarefa, ele precisa ser chamado a atenção. Ou é possível que não seja crente que precisa do Evangelho ainda. Cada cristão, portanto, é chamado a viver o Evangelho e comunicar o Evangelho, confiando na provisão de Deus, sabendo que Deus está olhando para mim ou para os discípulos e vai suprir todas as necessidades que eles têm. E é sobre isso que o versículo 8 e o versículo 9 falam. Os primeiros versículos, o versículo 7, nos mostra como Jesus montou as equipes e como eles deveriam trabalhar como seus representantes, como anunciadores. Certo? De 2 em 2, em equipe, um se ajudando o outro. Jesus, ele diz para esses homens que eles não devem se preocupar com o que eles vão comer, como eles vão se vestir, enquanto estão fazendo o trabalho. É o que o versículo 8 e o versículo 9 diz. Versículo 8 e 9. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, um cajado, que ajudaria eles a caminharem as longas jornadas. Mas disse também: não levem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Então, nesses versos aqui, nesses 2 versos, percebemos uma coisa: eles deveriam ir logo. Ou seja, existe uma urgência. Eles não deveriam se preocupar com o que eles iriam levar. Eles tinham o básico, ok, vamos embora. Podem ir. Existe uma urgência nessa questão. Mas também existe a urgência, ok? E também existe a questão da duração do trabalho, que não seria longo. Ou seja, vão com o que vocês têm de básico, mas fiquem tranquilos, vocês vão voltar logo. Então, essa era a missão de treinamento. Eles deveriam partir imediatamente, viajar sem levar nenhuma bagagem, apenas um suprimento mínimo. Eles deveriam primeiramente depender de Deus, e não só de Deus. E aqui é importante nós entendermos essa questão. Eles dependeriam de Deus primeiramente, mas eles também dependeriam das pessoas. Eles dependeriam de como as pessoas iriam tratá-los e dar aquilo que eles precisavam. Eles não podiam, por exemplo, carregar um alforje, que era uma sacola onde eles colocavam dinheiro. E por causa disso não precisavam levar dinheiro. Os discípulos não deviam depender das suas próprias finanças, mas eles deveriam viver com o auxílio daqueles que recebessem a sua mensagem. Então Deus haveria de prover tudo o que eles precisavam. Os apóstolos, então, deveriam colocar a sua confiança inteiramente em Deus. Ok, o próprio Deus está nos enviando. E Ele está dizendo que nós não devemos levar pão, nem dinheiro, nem roupa dobrada, só com sandália, um bordão, sem nada. Então nós vamos, porque nós confiamos que Ele vai suprir aquilo que nós precisamos.
para a jornada. Jesus desejava que eles estivessem supridos unicamente com a sua fé nele. E aqui a gente já pode aplicar, por exemplo, essa questão. E é o panorama geral, certo? Existe o panorama geral e existem os detalhes. O panorama geral ele nunca pode ser esquecido. O panorama geral é que Deus supre as necessidades, certo? De qualquer forma, em qualquer momento, Deus supre as necessidades dos seus discípulos. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 31 e 33 diz: portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vamos vestir. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou me vestir, com o que eu vou beber. Deus sabe o que eu preciso e Ele vai me suprir aquilo que eu preciso. Mas como é que Deus faz isso? Como é que Deus supre as minhas necessidades? Deus, Ele providencia para as necessidades dos seus discípulos pelas mãos de outras pessoas. Por exemplo, quando na oração do Pai Nosso nós temos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Lembram dessa oração do Pai Nosso? Como é que Deus providencia o pão para nós, para as pessoas? Quem é que faz o pão? O padeiro. Nós precisamos do padeiro para ter o pão de cada dia. Nós vamos à padaria, o pão está lá. Deus nos dá condições de comprar esse pão, porque o padeiro fez o pão. Se não tem padeiro, não tem pão. Faz sentido? Ou seja, Deus, Ele supre as nossas necessidades com a mão de obra de outras pessoas. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 13 diz assim: aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. Certo? Essa era o trabalho de Jesus. Ele não trabalhava com outra coisa depois que ele começou o seu ministério. Ok? Ele pregava, ele ensinava, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Vocês precisam se arrepender. Creiam no evangelho. Como é que ele se sustentava? Como é que Deus supria as necessidades dele e dos apóstolos? O texto continua. O texto continua dizendo: iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. Às vezes as pessoas perguntam assim: por que o pastor precisa de dinheiro? Por que os missionários precisam de dinheiro? Eles precisam se sustentar, certo? Eles precisam suprir as suas necessidades, certo? Esses homens, eles conhecem, ou esses homens e mulheres que são missionários, eles entendem que precisam fazer isso e colocam a sua fé em Deus. E eles sabem que esse Deus é capaz de suprir as suas necessidades através de outras pessoas. É como Deus faz. Podemos então concluir que, com isso, sobre os que ouvem o Evangelho, e eu vou dizer isso com cuidado, certo? Estou dizendo isso com cuidado. Sobre os que ouvem o Evangelho, pesa a responsabilidade do sustento daqueles que o pregam. Ok? Isso não significa dizer que aqueles que estão pregando devem cobrar por aquilo que estão pregando. Ou até mesmo constranger aqueles que ouvem para lhe pagar alguma coisa. Muito pelo contrário. A dependência deve ser toda colocada em Deus. E Ele vai providenciar. O que eu quero dizer é que aqueles que estão ouvindo o Evangelho
Diante de Deus, a responsabilidade deles é investir, ou é suprir a necessidade daqueles que estão pregando. Mas é Deus quem vai fazer com que eles façam isso. O pregador, o pastor, ele não deve chegar e dizer, vocês precisam me pagar. Eu estou pregando o evangelho para vocês, eu estou ensinando a Bíblia para vocês, eu estou guiando a vida de vocês, é por isso que vocês devem me pagar. Porque Deus diz que vocês vão me suprir. Não é assim que deve acontecer. Não é necessário cobrar, porque se eu entendo que o meu sustento vem de Deus, é Deus que vai colocar no coração das pessoas em suprir as necessidades daquele que está pregando. É nesse sentido que pesa a responsabilidade de suprir aquele que prega. Porque é o próprio Deus quem coloca esse peso. Lucas capítulo 22, 35 diz, a seguir, Jesus perguntou aos discípulos. Isso aqui só para embasar a questão de que o sustento vem de Deus e que não precisa buscar das pessoas isso. Jesus perguntou aos discípulos, relacionado a esse envio. Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam, não faltou nada. Nada. Porque Deus supriu o que eles precisavam. E isso deve aumentar o nosso entendimento de que Deus vai suprir as nossas necessidades. É Ele quem nos dá o que precisamos para cada dia. É Ele quem nos dá aquilo que eu preciso. Deus sustenta os seus servos através de outras pessoas. Quando as pessoas que estão ouvindo o Evangelho entendem isso, eles vão falar da mesma forma que Jesus falou em Mateus 10:10. O trabalhador é digno do seu sustento. Indo para o final, Jesus ele termina, antes de enviá-lo, dando algumas instruções acerca de eles vão ser recebidos, mas eles também serão rejeitados. Versículos 10 a 11 diz, e recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra aquela cidade, ou contra eles. A primeira parte da recomendação